Em 1923, com o crescimento do bairro de Jaguaribe e a presença da ordem franciscana por aqui, foi necessária a construção de uma igreja capaz de alicerçar o crescimento da Igreja Católica aqui na cidade de João Pessoa. No Histórias da Cidade de hoje, vamos entender a importância da Igreja do Rosário para toda a comunidade do bairro de Jaguaribe. Você é nosso convidado. Fica comigo. Em meio às ruas movimentadas de Jaguaribe, um templo guarda não só fé, mas também memória. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é um espaço de oração e testemunha da história viva do bairro de Jaguaribe. A paróquia do Rosário atravessa décadas como símbolo da religiosidade e da identidade cultural de João Pessoa. A história da igreja começa em 1927, quando os frades franciscanos, liderados por Frei Martinho, iniciaram a construção do templo. Na época, Jaguaribe era apenas um bairro em formação. Frei Roberto, o senhor está aqui há 5 anos, né? Mas já estudou bastante a respeito dessa igreja. Como é que ela foi construída e, na época, qual era o cenário da Igreja Católica aqui no estado? Os frades franciscanos aqui na Paraíba chegaram bem antes. Existe lá o Centro Cultural, que aquele convento era dos frades dos menores. Ficaram lá até 1911, quando surgiu um outro convento, que é o convento de São Pedro Gonçalves. Eles ficaram morando lá, que se tornou também uma escola apostólica de preparação dos jovens que queriam ser frades, preparando para os estudos. E em 1923, eles chegaram aqui no bairro de Jaguaribe. Para ser preciso, 1º de dezembro de 1923. Já faz 103 anos que nós, frades, estamos aqui no bairro de Jaguaribe. E foi iniciado com a pequena capela. Depois dos frades se instalarem aqui, estava aqui o Frei Martinho Yansmes e outros frades, mas ele começou esse projeto da construção dessa belíssima matriz Nossa Senhora do Rosário, que não tinha nada. Aqui era livre, não tinha nada. Então, construir um monumento, uma igreja desse tamanho, nesses moldes, a partir de 1921, 22, 23... Era bem auspicioso. Então, ele tinha uma visão de que a cidade ia crescer. E ele pensou no ambiente, numa igreja que comportasse o maior número de pessoas possível. E não pensou só num espaço qualquer, um espaço bem trabalhado. Então, o estilo da igreja é diferenciado. Poucos têm aqui em João Pessoa. Existe o estilo antigo, barroco e tal, mas aqui o estilo eclético foi o Frei Martinho que trouxe. E ele trouxe essa ideia, essa concepção. Qual foi a inspiração dele? A origem do Frei Martinho, ele era alemão, né? Então europeu, conhecia muito lá a cultura europeia, a eclesiologia lá da Europa, e pensou também aqui em construir uma igreja, um templo dedicado a Nossa Senhora, também com essa grandiosidade. Certamente ele tinha esse pensamento também de lá. Essa daqui é a cripta da igreja, onde repousa até os dias de hoje o corpo de Frei Martinho. Esse local aqui recebe todos os anos centenas de fiéis que fazem questão de render homenagens ao frade que iniciou todo esse legado. O que pouca gente sabe é que essa igreja foi construída para substituir outra paróquia também chamada Igreja do Rosário, mas essa era dos pretos, como explica o Frei Roberto. Existia a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no centro de João Pessoa, que foi demolida. E quando os frades vieram para aqui, a sugestão dada pelo arcebispo é que colocasse como patrona da nova igreja que estava surgindo, Nossa Senhora do Rosário.
interpretação. Talvez seja para, né, dar um suporte a que foi demolida lá. Para que a Mãe de Deus, com o título Nossa Senhora do Rosário, não ficasse sem teto. Né? A urbanização de João Pessoa estava acontecendo apenas nos pulmões, então a arquidiocese tem o interesse de colocar uma paróquia nesse bairro de Jaguaribe, que era um bairro de trabalhadores. E tendo essa devoção anterior de Nossa Senhora do Rosário na igreja do centro, os frades acolheram o pedido do arcebispo Dom Adalto e assim fizeram, reconstruíram a igreja, mantendo a devoção de Nossa Senhora do Rosário. Muito embora não era uma devoção franciscana em si, há uma devoção a Maria chamada Rainha dos Anjos. Apesar de relativamente mais nova com relação aos outros templos históricos do catolicismo na capital paraibana, a Igreja do Rosário demonstra uma grandiosidade, com seus arqueados, capitéis e funcionando como inspiração da fé religiosa. Boa parte da igreja é construída de mármore, o que impressiona quem vê. Lucas, você estudou profundamente desde a construção dessa igreja até a influência dela aqui no bairro de Jaguaribe. Qual foi a principal conclusão que você chegou? A principal conclusão que eu cheguei é que essa igreja, ela não foi apenas construída por religiosos, mas ela também foi construída pelos moradores desse bairro. Em 1923, quando os frades franciscanos alemães chegaram aqui em Jaguaribe, eles contaram com a ajuda dos moradores. Aliás, a gente pode até dizer que esse bairro ele foi formado tanto pelos moradores quanto pelos religiosos. Eles sempre estiveram interessados em ajudá-los, em assisti-los, fornecendo diversos serviços que muitas vezes nem o próprio Estado fornecia. Então, maternidades, cinemas, colégios. A Igreja do Rosário ela assistiu os moradores de diversos modos. Então, a construção dessa igreja ela está diretamente vinculada a história do bairro de Jaguaribe. Frei Martinho, que é um importante frade da história desses franciscanos aqui em Jaguaribe, ele sempre contou com a ajuda dos moradores do bairro. É muito comum a gente ouvir a expressão um tostão para a igreja de Frei Martinho. E não apenas os moradores pobres, que são aquelas mãos que mais se abrem para doar, estiveram presentes, mas também famílias muito ricas. A gente tem alguns vitrais aqui na paróquia que aparece o nome dessas famílias e está presente inclusive o nome Oferta da Família Tananã, que aí essa família ela expressou ali a sua devoção, ajudando evidentemente na consolidação desse vitral, e está presente o nome aqui na paróquia. Mais do que igreja, o Rosário foi, por décadas, centro de cultura, esporte e educação religiosa para crianças e jovens. Era aqui que se reunia a famosa Cruzada de Frei Albino, movimento que marcou gerações em Jaguaribe. Frei Albino foi um desses frades alemães que estiveram presentes aqui no bairro de Jaguaribe ao longo da década de 50 e 60, e ele atuou na formação desses moradores, com orientações religiosas, orientações também de projetos de vida para essas pessoas. E foi neste cenário que surgiu também o Estrela do Mar, um clube de futebol que levou o nome do bairro ao topo do campeonato paraibano. E um dos projetos que ele construiu, que se tornou muito famoso aqui no bairro de Jaguaribe, foi o clube de futebol Estrela do Mar. Um clube que inclusive participou da Liga de Futebol aqui paraibana, títulos, e a gente viu vários moradores do bairro participando desse clube de futebol. Haviam outros times também católicos, mas o time Estrela do Mar ele está presente, digamos assim, na cultura histórica, na memória afetiva dos bairros, cujo qual Frei Albino presidiu, e através desse time ele ensinava as pessoas a religião católica, mas entendia também que elementos como a cultura e o próprio futebol eram elementos que atraíam as pessoas para a paróquia e para o seu centro de evangelização. Na década de 50, a gente tem um documento da igreja chamado Vigilantes Cura, que fala da importância da utilização do cinema, por exemplo, como instrumento de evangelização. Porque a Igreja Católica percebeu, no século XX, a necessidade de atualizar os seus métodos de evangelização, inclusive com o cinema, mas também com outras formas, como o futebol, as artes e assim por diante. A igreja tem 24 vitrais que demonstram a devoção à Virgem Maria. Essa construção, ela, claro que tem um suor dos moradores e dos trabalhadores de diversos bairros aqui de João Pessoa. A gente pode dizer que
Diversos bairros próximos, Rangel, Cujas Armas, Ilha do Bispo, diversos bairros estiveram presentes aqui na construção, mas a gente também vê uma arquitetura neoclássica. Um dos principais exemplos e representações dessa arquitetura são as colunas dessa igreja, são colunas coríntio, onde a gente vê diversos elementos dos seus capitéis, a própria estrutura da igreja, os vitrais dessa nossa paróquia, são vitrais muito bonitos e que contam a história da Via Sacra, que é uma importante devoção dos católicos, dos cristãos. Esses vitrais, inclusive, recentemente foram restaurados, são vitrais muito difíceis de serem feitos e tiveram realmente um apreço artístico muito grande. Outros elementos que a gente tem nessa igreja, o seu espaço é muito grande, é uma igreja que também tem um altar muito bonito, onde a gente tem Nossa Senhora do Rosário no centro e aparecendo com bastante autoridade, digamos assim, na nossa igreja, né? A igreja do Rosário também tem São Francisco, Santo Antônio, Santa Clara, que são os baluartes da igreja franciscana, que aí contam, né, exatamente a história desses frades, porque eles são diretamente ligados ao franciscanismo. A igreja do Rosário também tem diversas colunas e ogivas que mostram a preocupação que se teve na arquitetura dessa paróquia. Ela também conta com um convento e com um centro paroquial, estando presente um grande terreno aqui no bairro de Jaguaribe. Com o passar do tempo, a Paróquia do Rosário ganhou vida própria e muitas festas em homenagem à padroeira. Hoje a igreja vem sendo ponto de apoio espiritual e social, com projetos pastorais, celebrações e serviços à comunidade. Ela mantém viva a chama de uma fé que começou quase 100 anos atrás. Então é o trabalho pastoral, de acolhimento às pessoas, dos sacramentos, da igreja como tal, mas também o trabalho social, que naquela época era muito maior, que as condições sociais eram muito diferentes de hoje. Se hoje tem uma situação difícil socialmente, naquele tempo era muito maior. Então sempre existiu obra de caridade aqui na igreja, como hoje existe ainda. E existe também na paróquia o projeto de Cestas Básicas, que há anos, décadas, mensalmente acompanham famílias com as cestas básicas, visita às pessoas, acolhimento. No bairro aqui, Renascer, existe lá um centro social, que é da paróquia também. Então tem esse acompanhamento também com a questão social, não é só a questão sacramental, eclesiológica, não. É questão também da preocupação social. E essa é a Igreja do Rosário, uma obra de 1923, estilo neoclássico, de extrema beleza, mas pouco explorada. Se você que está aí do outro lado gostou de ver, traga seus amigos ou até turistas para explorarem um pouco mais desse local de fé. O Histórias da Cidade de hoje termina por aqui. A você, muito obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo episódio.